Eu fico muito à vontade aqui, porque quando eu venho aqui eu sou bem recebido e aí a gente se alegra por ver tudo aquilo que a gente juntos construiu ao longo da nossa caminhada, nossa trajetória. E aí quando eu falo isso, não somente nas questões materiais, né, o tempo que a gente construiu, mas as amizades, os laços que nós fizemos ao longo do tempo de ministério, e ver pessoas aqui que há muito tempo já não via. Ana Paula está aqui. Você pensou que eu tinha esquecido o seu nome, né? Não, jamais, claro que não. Eu esqueço as coisas do agora, entendeu? Mas do passado, muito passado, não. Então, para mim é um privilégio, é uma alegria, e assim, eu fico grato a Deus por esse tempo que Deus tem me permitido viver. Já esse ano já tive 2 vezes aqui, né? E poxa, estou me tornando uma figura mais presente aqui. Então, olha, quem sabe não venho aqui mais vezes. Para mim é sempre uma alegria. Hoje pude louvar com o Ministério de Louvor, e enfim. E nessa manhã eu quero falar sobre um convite que Jesus faz a nós. Ele diz a mim e a você: siga-me. E eu quero falar sobre o peso, o valor desse convite que ele faz a nós. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, ou ligue o seu dispositivo também. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vamos falar sobre esse texto bastante conhecido, onde Jesus anda sobre as águas. Na versão NVI diz o seguinte: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurando-o, disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo de louvor e adoração, em que nós te bendizemos e, ó Deus, aprendemos a descansar em Ti, Deus Todo-Poderoso, grandioso. Nessa hora, Deus, que o Senhor nos conceda a graça de ouvir a Tua voz em meio a tudo aquilo que queremos falar, Pai. Ilumina-nos, para que possamos entender e aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã e que seja eterno. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Irmãos, eu entendo tranquilamente o fato de Jesus andar por sobre as águas. Nesse momento, Jesus já havia curado enfermos, Jesus já havia transformado água em vinho. Para mim, não é surpresa nenhuma
Jesus querer andar por sobre as águas. O que me surpreende é pensar o que passou pela cabeça de Pedro, que achou que poderia fazer a mesma coisa que Cristo, andar por sobre as águas. Para responder essa pergunta, a gente vai ter que retornar lá na Judéia, no primeiro século, no tempo de Jesus, para a gente tentar entender a mentalidade do judeu daquela época. Entender que, por exemplo, isso estava muito ligado ao sistema educacional judaico. Tá? O sistema educacional judaico era um dos mais avançados daquela época. Deus é um Deus que preza pelo ensino, pelo estudo, pelo aprimoramento, pelo crescimento intelectual. Ele mesmo disse em Deuteronômio: guarde minhas palavras no seu coração, ensine-as aos seus filhos e fale delas em todos os momentos. Em casa, ao caminhar, ao deitar e ao levantar, mantenha-as sempre visíveis, para nunca as esquecerem delas. Então, isso, dos tempos mais antigos, Deus já motivava o povo, seu povo, a guardar as suas palavras em seus corações. No período babilônico, nós vemos ali o surgimento da sinagoga. Sinagoga era um lugar onde eles os judeus se encontravam para adorar a Deus, para meditar nas Sagradas Escrituras, mas também para estudar ética, estudar moral, estudar geografia, matemática, e tudo tomando base a palavra de Deus. Então, era um sistema que realmente dava orgulho, era um sistema que até hoje é reconhecido. Se você for ver o número de prêmios nobres e pessoas que ganharam, a grande maioria é de judeus. Então, existe o caminho de guardar a palavra de Deus, de estudar. E esse sistema pedagógico ele era dividido em 2 estágios. O primeiro estágio, ele começava aos 5 anos, quando o menino judeu ele ia à sinagoga e ele estudava numa sala chamada Bet Sefer, que significa casa da sabedoria. E ali ele aprendia tão somente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele aprendia, ele realmente entronizava isso no seu coração e devia guardar todos os versículos bíblicos do Pentateuco de memória. O que vocês acham disso? Imagina a prova. Não era fácil memorizar cada aula, memorizar cada versículo, que no caso na época não tinha nem versículo e não tinha capítulo, era só texto. Isso veio existir só depois. Mas enfim, era algo que eles imprimiam no coração da criança desde pequeno, de tal forma que, por exemplo, a criança sendo alfabetizada, eles desenhavam as letrinhas como se fosse num papel com mel e faziam com que elas lambessem aquelas letras, sabe? Desenhavam lá o Aleph, aí a criança ia lá, imagina, lambendo Aleph, Bet, Gimel, Dal, Het, Vav, e aí ele ia lambendo, imagina. Isso aquecia o coração dela, aquecia o estômago dela. Enquanto ela fazia isso, o seu rabino dizia: olha, que as palavras do Senhor sejam ao seu coração tão doces como esse mel que está sendo na sua boca. Mas chegava a idade mais ou menos de 10 anos, aqueles meninos tinham que ser aferidos. E quando eles chegavam nessa idade, ali eles eram entrevistados, vamos dizer assim. E quando chegava
esse momento, aqueles que não conseguiam se destacar, eles eram recebidos pelos seus mestres, recebiam assim a mão no seu ombro e falavam: olha, eu percebo que você ama a Deus, eu percebo que você é um bom menino, mas que você possa agora retornar para a sua casa para ser o que você tem que ser. Então, se o pai era pescador, ele seria pescador. Se o pai era um vendedor, ele iria ser um vendedor. Ou seja, naquele instante, ele não mais teria a possibilidade de se tornar um discípulo. O sistema era muito duro. E aqueles que passavam por essa primeira fase, iam para o segundo estágio, chamado Bet Midrash. Bet Midrash, que significa casa da interpretação, aonde eles não somente tinham que saber os 5 primeiros livros da Bíblia, como o Tanar, o Antigo Testamento. Imagina, os 39 livros do Antigo Testamento. Os livros sapienciais, poéticos, do Antigo Testamento, Torá, enfim. Era pesado. E nessa fase, eles já muito maduros, com muita coisa no coração, acontecia algo diferente. Eles tinham que ir até um rabino. E lá eles tinham que perguntar se esse rabino poderia lhes discipulá-lo. Então ele chegava lá: você tem como me discipular? E o rabino pegava ele, sabatinava ele. Bum, 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 pergunta sobre todos os aspectos bíblicos, da moral, da ética, contexto cultural, o que fosse. O cara tinha que ser uma arma, sabe? E se aquele menino ele não conseguisse atingir o patamar que deveria, o mestre chegava no seu ombro e falava: olha, eu vejo, imagina tu ouvir isso decorado tudo. Aí, ó, eu vejo que você é um bom menino, vejo que você é um bom rapaz, que você ama a Deus, mas é melhor você seguir o seu caminho, é melhor você procurar fazer aquilo que o seu pai fazia. Eu não sei o que eu ia fazer com esse cara, eu ia ficar doido. Mas era isso que acontecia. Agora, se aquele jovem encontrasse graça diante daquele mestre, o seu rabino, ele iria ouvir uma palavra que iria transformar a sua vida para sempre. Essa palavra era: siga-me. E essa palavra, ela é uma palavra que vem carregada de um peso muito grande. Porque ao falar siga-me, o rabino estava falando ao menino, ao discípulo: eu acredito em você. Eu acredito que você pode ser como eu. Eu acredito que você pode fazer o que eu faço. E a partir daquele dia, a vida daquele jovem não mais seria a mesma. Ele seria visto de uma forma diferente. Por mais que o caminho dele tivesse que ser um caminho de resiliência, porque ele deixaria de estar com os seus pais, deixaria de ter uma vida comum como a de outros, ele começaria agora a aprofundar-se ainda mais na palavra de Deus, mas mesmo assim era um motivo de muito orgulho para aqueles da sua casa, porque o rabino era aquela figura como se fosse o popstar de hoje.
era o cara, no pensamento judeu daquela época. Era o 01. Todo mundo queria estar com ele, todo mundo queria ser como ele. Então, poxa, agora o meu filho, ele não vai ser mais pescador, meu filho não vai ser mais, sei lá, um vendedor, não. Agora o meu filho vai se tornar um mestre também. E aquele homem, ele era mais querido até mesmo que o seu próprio pai. Tamanho o apreço que ele tinha. E você pensa que os pais ficavam com ciúmes? Não. Os pais diziam aos seus filhos uma seguinte frase: que a poeira do seu rabino cubra sua pele completamente. Ou seja, que você fique tão próximo do seu rabino, atrás dele, andando onde ele vá, que no final do dia, você seja só poeira, de tão pertinho que você andou com ele. O discípulo, ele deveria seguir o seu mestre tão de perto, mas muito disso incentivado pelo seu pai, que dizia: observe atentamente, ouça com atenção tudo o que seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele é o seu rabino, é o modelo de homem que você deve se tornar. Veja a profundidade, um pai falando, porque quando a gente é pai, a gente quer que o nosso filho seja parecido com a gente. Não, o pai falava assim: eu quero que você se pareça com um rabino. A profundidade disso. E tudo isso que eu falei, que eu venho falando aqui, é para preparar o terreno para a chegada de alguém muito especial, que entra na história. Um rabino diferente de todos. Um rabino que não espera ser escolhido, mas um rabino que vai até as pessoas escolhê-las. O nome desse rabino? Jesus. E olha que interessante, Jesus, ele não procurava os melhores alunos no Bet Midrash, ele não procurava os mais brilhantes, os mais perfeitos, não. Os evangelhos contam que ele andava pelas margens da Galileia, sabe, onde cheirava peixe, cheirava mal, sabe, aquele calor, imagina aquele cheiro forte de peixe, entre os barcos. E quem estava entre os barcos ali procurando os seus discípulos? Jesus. Vemos isso acontecer com Pedro, com Tiago, com João, com André. Homens já estabelecidos, mas impactados com esse ensino, com esse poder. E eles ouvindo do Senhor Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, siga-me. Poder dessa palavra. O que a gente pode dizer, por exemplo, de Simão Pedro? Pedro era um pescador comum, uma vida comum, dono de um barco. Mas mesmo que ele fosse um empresário, como muitos dizem aí, o Pedro tinha dinheiro, mas mesmo assim, ele não era digno. Sabe por quê? Porque um dia ele passou pelo Bet Sefer, Bet Midrash, ele foi ali cancelado, porque ele não conseguiu atingir as expectativas, sabe? Mas Jesus foi até ele e disse: siga-me, revolucionando a história daquele homem. Imagina agora comigo, considere a vida de Pedro, ouvindo isso, as marcas que ele deve ter sentido, ter sido ignorado pelos da sua casa. Poxa, não conseguiu, não chegou, não alcançou. Talvez você tenha ouvido isso na sua vida. Que decepção. Mas naquele instante que Pedro estava ali, recolhendo as redes, fedendo a peixe, sendo queimado pelo sol, com a sua pele vermelha,
chega Jesus e diz a ele: siga-me. Aleluia. O que deve ter passado pela cabeça de Pedro? Mas eu não sou ninguém. Eu fui desqualificado, sabe? Eu não consegui chegar. Mas, pelo contrário, ele crê na palavra de quem o chamou, na palavra do Mestre. Aquela palavra acende no coração dele uma chama que estava apagada. Ele recolhe as redes. Ele abandona o seu barco. Ele abandona o mundo. Ele abandona a sua zona de conforto para seguir a Jesus. Por quê? Porque na cultura judaica, quando um rabino dizia: siga-me, ele estava dizendo: olha, eu acredito em você. Eu acredito que você pode ser como eu. Eu acredito que você pode fazer o que eu faço. E agora, avançando a história, Jesus e seus discípulos estão transformando o mundo. Eles estão curando os enfermos, libertando os oprimidos, multiplicando pães. A coisa está tremenda. Mas numa noite, Jesus diz: peguem o barco e cruzem o lago. Eu vou subir, vou orar, mas vocês podem ir à frente. E os discípulos obedecem a Jesus. E no meio daquele mar, uma tempestade os atinge, as ondas estão gigantes, os ventos uivantes, tudo os pressiona, o percurso fica difícil, e Jesus decide voltar. E chegando à beira, ele não encontra a carona, e ele faz o quê? Começa a andar por sobre as águas, porque ele é Deus, ele é poderoso. Imagina essa cena, as ondas rugindo, o céu trovejando, e daqui a pouco aparece uma pessoa caminhando como se o mar fosse terra. Que loucura, gente. Os discípulos no barco veem uma figura se aproximando. É um fantasma. Eles gritam transtornados. E Jesus diz: sou eu, gente. Tenham calma. Não tenham medo. Pedro, impulsivo como sempre, com seu coração queimando, não se segura e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E aí a gente entende por que Pedro disse isso. Por que Pedro fez essa proposta a Jesus? Porque Pedro sabia de quem ele era discípulo. E na cultura judaica, como nós vimos, o discípulo fazia o que o seu rabino fazia. Se Jesus, seu rabino, estava caminhando por sobre as águas, Pedro pensou: se ele caminha, eu também posso, porque ele falou que eu podia caminhar, que eu podia ser como ele, que eu podia acreditar, que eu poderia fazer isso, porque ele acredita em mim. Segura essa imagem agora. Pensa aí. Coração acelerado, Pedro sai do barco. E aos pouquinhos ele vai dando um passo aqui, um passo ali. E as ondas batendo, o vento bramando. Mas ele vai dando um passo, vai seguindo. E um passo, e mais um passo. Sucessivamente. Ele está andando sobre o mar, gente. Ninguém nunca fez isso. Os outros discípulos olham boquiaberta e ficam assim impressionados. A gente não acredita que ele está fazendo isso.
Que ousado. É Pedro andando sobre as águas. E agora se imagine Jesus. Como Jesus estaria? Olhando para ele, sabe? Feliz, como aquele pai que vê o seu filho dando os seus primeiros passos, sabe? E o pai, ele fica assim, ó. Ai, vem para cá, vem para cá. E o Pedro lá, ó, andando devagarzinho. Mas de repente, Pedro começa a olhar para as ondas, os trovões. Ele sente o vento frio batendo. Ele começa a afundar. E ele grita: salva-me, Senhor! E Jesus imediatamente o puxa para cima. E aqui vem a frase que todos conhecemos: homem de pouca fé, por que você duvidou? E aí, gente, sinceramente, eu não acredito que Jesus fez isso com raiva. Eu não acredito que Jesus fez isso com desapontamento, sabe? Não. Eu vejo Jesus nesse momento recolhendo Pedro da água, abraçando ele, falando: homem de pouca fé, por que você duvidou, cara? Você estava indo bem. Olha lá a cara dos demais olhando para você. Por que você duvidou? Na verdade, eu vejo um Jesus orgulhoso. Orgulhoso de alguém que deixou a sua parte cômoda, a questão racional, e deu um passo em direção ao sobrenatural. Andou pela fé verdadeiramente. E nessa manhã, quero perguntar: do que Pedro duvidou? Do que Pedro duvidou? Porque muitas vezes nós fomos ensinados que Pedro duvidou de Jesus. Mas pensa comigo, o Jesus não afundou. Jesus permaneceu firme. Continuou lá. Quem é que estava afundando? Pedro. Então de quem Pedro duvidou? De si mesmo. Pedro duvidou de si mesmo, porque ele deixou de olhar para o seu rabino, ele começou a olhar para as circunstâncias. Pedro duvidou que ele pudesse ser como o seu rabino, fazer o que o seu rabino fazia. Pedro, por um instante, deixou de acreditar que Jesus acreditava nele. E o que diferencia um discípulo de Jesus, de qualquer outra pessoa, é que o discípulo de Jesus não apenas crê em Jesus e em seu poder, mas crê que Jesus é capaz de transformá-lo e fazer dele alguém igualmente extraordinário para viver coisas extraordinárias. Pense bem nisso. E agora eu já começo a caminhar para a minha conclusão. E eu quero falar com você, porque eu sei que em algum momento Jesus na sua vida, ele entrou, seja quando você pisou os pés aqui, seja um dia em outra igreja, seja na rua ouvindo um louvor, como a irmã aqui testemunhou, num lar. E naquele dia, Jesus olhou para você. Ele olhou nos teus olhos, nos olhos do teu coração. E quando ninguém mais acreditou em você, ele disse: siga-me. Siga-me. E eu quero dizer isso para você, porque quando ele disse siga-me, ele estava dizendo: eu acredito em você. Eu acredito que você pode ser como eu. Eu acredito que você pode fazer o que eu faço. Mas quantas vezes, assim como Pedro, você duvidou?
Quantas vezes, assim como Pedro, você olhou para as ondas do mar? As circunstâncias adversas da sua vida, os problemas, as complexidades, aquilo que você não estava preparado para fazer. Quantas vezes você não olhou para a sua vida e, entristecido com o pecado, você se diminuiu. O pecado te deixou inseguro, a culpa do pecado te deixou inseguro. E o seu relacionamento com Jesus começou a afundar. Quantas vezes você disse: Jesus, eu não sou qualificado para estar na tua presença. Jesus, eu não sou qualificado para levar a sua palavra. Jesus, eu não sou qualificado para fazer parte da igreja. Jesus, eu não sou qualificado para ministrar o evangelho. Jesus, eu não sou qualificado para cantar ao teu nome. Jesus, eu não sou qualificado para ser um pastor. Eu não sou qualificado para ser um diácono. Eu não sou qualificado para ser quem quer que seja. Eu não sou qualificado para ser nada. E é nesse momento que eu me junto a você, eu te dou a mão, para te dizer, eu e você, que pensou assim ou que pensa assim, bem-vindo ao clube dos desqualificados. Bem-vindo ao clube dos desqualificados. Pois é esse quem Jesus chama. Jesus chama esses. Olha para os discípulos. Pedro era impulsivo. E você às vezes se nega a estar na presença de Deus porque você acha que seu temperamento é ruim, que você é explosivo, que você não pode mudar, que Deus não pode te mudar. Pedro era impulsivo. Tomé incrédulo. E quantas das vezes nos falta fé para caminhar por sobre as águas? Mas ele contou com Tomé. Tiago e João, também temperamento explosivo. Timóteo era tímido e inseguro. Quantos são tímidos? Aqueles tímidos, digam amém. Amém, eu sou tímido. Mas cara, aquilo que Deus nos deu é maior do que a nossa timidez. A gente tem que botar para fora. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo. E a gente chuta a nossa timidez para o lado. Porque maior é aquele que está em nós. E a gente tem que transbordar a alegria do Senhor. E a gente vence a vergonha. Então a gente diz não para a nossa timidez. E sim para aquilo que vem de Cristo. Zaqueu era corrupto. Ah, queridos, quantos não são tomados pelos laços da corrupção? De muitas vezes estar num determinado lugar e chegar lá de forma escusa, machucando pessoas, puxando o tapete de uns e de outros. Mas é tempo de arrependimento, sabe? Porque da mesma forma como Jesus chamou Zaqueu, Ele chama também essa pessoa. Ele chamou a samaritana, divorciada várias vezes, mas Ele chama, porque Ele é Deus que reconstrói histórias, aleluia. Ele chama Paulo que foi um perseguidor voraz dos cristãos, um homem que era muito inteligente, mas o seu intelecto não prestava para nada, até que um dia ele viu Jesus, e Jesus ressignificou o seu intelecto, de tal forma que ele escreveu a maioria das cartas que nós encontramos no Novo Testamento. Isso por quê? Porque aquele que era um perseguidor, que para muitos era uma figura de medo, de temor, foi trazido para se tornar um discípulo de Jesus. Agora, esse aqui que eu vou falar é o exemplo mais top de todos. É o Lázaro. Lázaro estava morto.
E aí quando a gente pode pensar em morto, é morto nos sonhos. Talvez você se vê morto com os sonhos, sabe? Morto em sua família, em seu casamento, na relação com os seus filhos, na sua vida profissional. Está morto. Está morto. Não dá. Mas se Deus te chamou para ser o seu discípulo, dizendo, siga-me, Ele tem te chamado para dar vida àquilo que estava morto. Creia nisso. Ele é poderoso para restaurar. Não importa o que você me diga nessa manhã, Jesus vai continuar com essa mania estranha de escolher pessoas imperfeitas, pessoas em processos, por muitos desqualificados, e dizer, é você que eu chamo, sim, siga-me. E hoje eu quero te dizer que eu vim em nome desse rabino fazer uma pergunta. Por que você duvida? Por que você tem duvidado? Por que você duvida do chamado que Deus tem para a sua vida? Por que você duvida que você pode ser como Ele? Será que Jesus esteve enganado? Eu creio que não. Mas por muitas vezes nós falamos da importância de crer em Jesus. Mas nessa manhã, eu quero que você pense que Jesus também crê no poder da obra que Ele pode fazer na sua vida. Jesus vê em você o que você não vê em si mesmo. Jesus acredita no que Ele pode fazer por você e através de você. Quando Pedro afundou, Jesus não o deixou se afogar. Ele o puxou para cima. E hoje, se existe alguma onda de dúvidas te afundando, alguma onda de culpa, de medo te afundando, em que você está se afogando, Jesus está aqui para estender a sua mão, dizendo, levante-se, você pode, você é o meu discípulo, eu acredito que você consegue. Aleluia! Então o que eu te convido hoje, que você saia do barco da comodidade, da sua zona de conforto. Deixe o medo da insuficiência para trás. Dê um passo de fé. O seu rabino já está andando por sobre as águas. O seu rabino, nessa manhã, ele já te disse, siga-me, siga-me. Nessa manhã, Jesus está nos chamando para viver algo novo. Uma nova vida, onde você não é definido pelas suas falhas, pelo que os outros dizem, por aquilo que você ouviu dos seus pais, por aquilo que você ainda ouve das pessoas. Você não é suficiente, você não é capaz. Jesus está te chamando para uma nova vida. Uma vida onde quem te define é quem já te escolheu sendo quem você é, com todos os seus efeitos. Acreditando que ainda assim, em seu poder, Ele tem a destreza de fazer aquilo que você não consegue com o seu próprio esforço. É hora de descansar em Deus. É hora de dar a Ele o seu coração. É hora de dar a Ele aquilo que você chama de insignificância, para fazer com que Ele se
com que se torne verdadeiramente significativo. Ele está te chamando. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é perfeito. Não porque você é qualificado, mas porque é Ele quem te qualifica. Feche os seus olhos. Pense nisso tudo que eu falei para você agora. Qual é esse lugar onde você tem se sentindo insignificante? Muitas vezes você tem caído. Você já tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Siga-me, Ele te escolheu. Ele foi aonde ninguém mais queria ir para estar com você. E foi até onde ninguém poderia ir para que Ele pudesse te fazer uma pessoa especial.